Tem que acender essa luz aqui para pronto. Agora começou a gravar a aula, tá? Eu vou tirar a minha câmera, que não precisa de eu ficar aparecendo, né? Só que eu não sei onde é que me tiro a câmera. É, Professor, no canto superior direito, aí. tá, pronto. Achei, tirei. Bom, gente, é o seguinte. Primeiro, deixa eu perguntar. Todo mundo tá vendo aí o slide? Sim. Ok. Sim. Olha, gente, o curso nosso vai durar 15 semanas. Quando eu falo 15 semanas, é esse encontro aqui. A minha ideia é que a gente faça um encontro em 1 hora só. Começa às 7 horas da manhã e termina 8 horas. Talvez vai ter dia que vai de 7 a 8h30. Mas vamos ver. Termodinâmica no semestre passado eu consegui fazer assim. Vamos ver se dessa vez eu consigo também. Porque eu acho que ficar aqui 3 horas é tempo demais. Os slides foram preparados para ser uma coisa mais compacta, tá? Eu vou sempre gravar as aulas e os slides e outros arquivos eu vou disponibilizar para vocês logo depois no final da aula. Quando a aula acabar, eu vou lá e coloco no próprio Teams, né? Muito bem. Os exercícios que vocês vão fazer toda semana, poucos, não é para colocar na plataforma do Teams nem do Moodle. É para colocar nesse e-mail aí. Então, vocês estão vendo? Termodinâmica. Termodinâmica não tem acento. Se colocar esse acento aqui, acho que dá errado. É termodinâmica sem acento, tá? Deixa eu consertar aqui. termodinâmica.ppgmec@gmail.com. Vocês postam lá os exercícios. Para fazer à mão mesmo o exercício, aí você tira uma foto, por exemplo, ou escaneia, põe o exercício lá, que tá ok. Bem, aí tá o plano do curso, tá? Eu ainda não fiz no Moodle, não, mas o plano do curso é basicamente esse daí, né? Vai ter uma primeira parte que a gente vai ficar muitas aulas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aulas. Em que a gente vai fazer uma revisão, na verdade, da termodinâmica que vocês estudaram na graduação, que é basicamente a primeira lei e a segunda lei da termodinâmica aplicada para massa de controle, né, que é sistema fechado, e para volume de controle, que é sistema aberto. Sistema fechado, um tanque hermético, um cilindro com êmbolo móvel. A massa não muda, né? As partículas que constituem a massa do sistema são as mesmas partículas, as mesmas moléculas, enquanto que o volume de controle tem massa entrando, massa saindo, tipo um compressor, um bocal, uma turbina. Depois, a segunda parte, 4 encontros, exergia. Aí é diferente, vocês nunca viram isso, tá? E por último, a terceira parte, os 2 últimos encontros, vai ser sobre combustão, tá? Avaliações vão ser da seguinte maneira: a primeira parte, 50 pontos, 36 pontos para a lista de exercícios e só 14 para a prova. A prova é praticamente igual à lista de exercícios, a diferença é que em vez de você ter a semana inteira para fazer 3 exercícios, no dia da prova você vai ter um dia inteiro para fazer aí 4, 5 exercícios sobre a matéria que foi dada, né? Segunda parte, 30 pontos, 16 pontos para os exercícios, né? São 4 listas, sempre a lista vale 4 pontos, tá? E 14 pontos de prova. E a última parte vai ter 4 pontos para a lista e
mais 16 pontos para a prova. A prova vai ser um pouco maior. Já tinha falado isso, né? Tanto prova, quanto exercício, quantas provas, é para postar nesse e-mail aí. Termodinâmica sem acento. ppgmec@gmail.com. O livro é esse, tá, gente? Esse livro é um livro maravilhoso de termodinâmica, maravilhoso. Do professor Work, de Purdue, da Universidade de Purdue. Ele parou na 6ª edição. Depois o professor Work ficou muito velhinho e não escreveu mais. Mas é muito bom esse livro. Bom, ele é muito caro para comprar, né? Importado, Estados Unidos, difícil, mas vocês acham ele no Mercado Livre para vender, às vezes, usado, né? Por um preço até muito em conta. E vocês podem entrar em contato com o Cleuton aí, que eu não vou entrar muito em detalhes como é que o Cleuton pode conseguir o livro para vocês, não. Mas o telefone do Cleuton é esse daí, né? E se vocês entrarem em contato com o Cleuton, eu até mandei um WhatsApp ontem para ele. Tá até achando estranho, né? Eu mandei um WhatsApp para ele falando: boa noite, Cleuton. Aqui é o professor Luiz Machado, como vai? Espero que você vá bem juntamente com sua família. Amanhã eu vou começar a aula de termodinâmica. Posso passar o seu celular para os meus alunos? Eles vão entrar em contato com você para conseguir o livro, né? Bom, aí ele não me respondeu nada, não sei por quê, mas ele é uma pessoa espetacular. Ele consegue o livro para vocês. Esse livro aí também se acha na internet em espanhol, tá? Eu digo assim, ele está disponibilizado na internet em espanhol. Bom, vamos começar o curso. Sabe como é que esse curso funciona, gente? Por isso que a aula é rápida. Em vez de eu ficar explicando a teoria, eu já vou direto no exercício. E à medida que eu faço o exercício, eu explico a teoria, tá? Sem dizer que essa primeira parte, 9 aulas, é revisão, né? Então, de certa forma, vocês conhecem um pouco isso. Bom, deixa eu perguntar. Vocês estão me ouvindo? Continuam me ouvindo? Tá tudo bem? Tranquilo, Sim, professor. sim, Tranquilo. professor. Sim. Ô, gente, exercício do Work. Vocês ainda não estão com o livro do Work. Eu vou pegar aqui na página 138 o exercício número 39. Presta atenção. Eu vou ler aqui o exercício, tá? E à medida que eu for lendo o exercício, procura identificar esses dados e esses pedidos que eu coloquei aí já na tela. Então tá aqui. Vou ler. Vapor saturado seco a 30 bares, a 30 bares, é o estado 1, está contido dentro de um dispositivo do tipo cilindro-pistão, o qual inicialmente tem um volume de 0,03 metros cúbicos. Então, esse aí é o P1 e o V1. O vapor é resfriado a volume constante, até a temperatura atingir 200 graus Celsius. Então, esse é o estado 2. O sistema, então, é expandido isotermicamente, até o volume no estado 3 ser o dobro do valor inicial. Pois bem, letra A. Determine a pressão no estado 2. Letra B. Determine a pressão no estado 3. Letra C. Determine a mudança na energia interna para os dois processos. O processo 1,2 e o processo 2,3. Em quilojoule que ele está pedindo. Então, os dados aqui falam tudo, né? O fluido é água, porque quando fala... Em inglês, gente, quando fala assim, steam... Que vapor em inglês é vapor. Vapor.
Se você quiser falar que é vapor de água, você vai falar water vapor, ok? Mas o water vapor tem o seguinte sinônimo, steam. Quando fala steam, significa dizer que é vapor de água, tá? Então, vapor de água saturado. Vapor de água saturado é aquele vapor que o título é 1. Se você der um pouquinho de energia, ele vira vapor superaquecido. Se você tirar um pouquinho de energia dele, ele começa a condensar, começa a aparecer as primeiras gotas, né, de líquido. Gota de líquido é pleonasmo. Falou que gota é líquido, mas aqui na aula eu vou usar esse pleonasmo para reforçar, tá? Subir para cima é um pleonasmo bem grosseiro, né? Muito errado falar. Gota de líquido também é errado, é pleonasmo, mas eu vou cometer esse erro de português, tá? Assim como bolha. Quando a gente fala bolha, só pode ser de vapor. Mas eu vou cometer esse pleonasmo de vez em quando. Eu vou falar bolhas de vapor. Volume inicial é esse, né? O título 100%, igual eu falei. Processo 1,2 foi volume constante, quer dizer, você segurou o êmbolo, impediu o êmbolo de descer à medida que o fluido era resfriado. Mas depois, no processo 2,3, você deixou o êmbolo, na verdade, subir, porque o volume dobrou. Para ser isotérmico, o processo tem que ser muito lento. Você tem que, vamos dizer assim, não solta o êmbolo, não. Senão vai ser meio que um soco. Ele sobe muito rápido. Mas se você vai segurando o êmbolo assim para ele subir muito lentamente, a tendência do processo é ser isotérmico. Pediu aí essas coisas. Vamos lá. Solução, né? Solução. Gente, tabela de termodinâmica. Como o vapor está saturado e ele deu a pressão, ele falou que a pressão era 30 bares, eu tenho que entrar na tabela de água saturada, com entrada em pressão. Deixa eu mostrar essa tabela inteira para vocês. Eu parei a apresentação, eu vou nesse PDF aqui, e nesse PDF aqui, eu vou pegar a tabela da água. Ela está na página 1049, né? 1049. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu preciso da outra tabela. Ué, eu só estou com uma tabela aqui. Está faltando a tabela de página ímpar também. Essa aqui é a tabela de página par, essa é a tabela de página ímpar. Deixa eu ver se eu chego aqui na 1049, que é a 1029, né? 1031. Chegou. Essa tabela aqui, ó, aqui é a página 1047. Essa aqui é a página 1049. Deixa eu girar essa tabela, né? Visualizar, girar, sentido, horário. Bom, aumentar um pouquinho. Acho que vocês estão enxergando bem. Então, é a tabela na página 1049, a tabela A13. Propriedades da água saturada. Entrada, pressão. Qual a pressão que a gente tem? A gente tem a pressão aqui, ó, de 30 bares, né? Então, na verdade, vai ser na página 1050, que começou aqui com a pressão muito baixa, de 0,040 bar. 1 bar é 100 kPa, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui, ó, 1 bar, isso aqui é 100 kPa. 1 bar 100 kPa, é mais ou menos a pressão atmosférica. Por isso que a água entra em ebulição a 99,63. Se fosse
101,3 kPa, ou seja, 1,03 bar, seria 100 graus Celsius. Eu vou ter que ir para outra tabela, para a página 50. Então, página 50. Eu já mudei de página ímpar, tá? Aqui está a ordem inversa. Começa da página maior. E eu vou para a página 50. É essa daqui. Vou ter que girar. Aumentar um pouquinho, né? Então, é esse daqui, ó. Entrada pressão 30 kPa. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou voltar para o slide, tá? Voltei para o slide. Mais do que voltar para o slide, eu vou voltar para o modo apresentação. Então, eu estou aqui no slide. O slide anterior, só para vocês se situarem, era o exercício, né? O próximo slide, que já é a solução, eu fiz um print dessa tabela, tá? Essa tabela que eu acabei de mostrar para vocês, que está lá na página 1049, o início, 1050, o final, do livro do Work. Tudo que eu colocar de verdinho, tá vendo esse 30 aqui? Eu não fiz uma marcação em verde. Verde quer dizer que eu conheço. O problema me deu. Ou eu, de alguma maneira, determinei. E quando eu entrei na tabela, eu conheço. Agora, tudo que for em vermelho na tabela aqui, que eu marcar em vermelho, eu quero achar, tá? Então, eu conheço a pressão inicial, 30 bares. E aí, eu tenho aqui o que a gente chama de volume específico, se for vapor puro, vapor saturado. Esse V índice G, vocês conheciam mais quando fizeram termodinâmica, eu acho, pela letra VV, V de vapor. Aí é V de gás, mas tudo bem, né? E quando aparecer a letra VF, é porque é para o líquido, tá? No caso aqui, lembra que o vapor estava totalmente vapor? Não era vapor saturado? Então, esse aqui é o volume específico. Volume específico em metro cúbico por quilograma. Isso aqui é energia interna do vapor. Então, esses dois números, eu vou pegar aqui, ó. O volume específico é esse. O volume específico é o volume total pela massa, tá? Lembra que o volume inicial era 0,03 metro cúbico? Então, dividido pela massa, eu achei a massa. É 0,4499 quilogramas. E a energia interna vai ser o V. Aí é 2.604,1 kJ por quilograma. A tabela sempre dá por quilo. A tabela sempre dá o valor por unidade de massa, em quilograma, tá? Por isso que a gente chama a grandeza de específica, é o volume específico, é a energia interna específica, é a entalpia H específica, é a entropia S específica, tá? Lembra que o problema fala que vai resfriar isovolumetricamente? Então, quando você resfria isovolumetricamente, evidente que a pressão vai cair, não vai? E ela vai cair até a temperatura chegar em 200 graus Celsius. É o que falou. Quando chegar em 200 graus Celsius, a pressão vai estar perto de 15. Não 15 certinho. 15 certinho não. Porque no 15 bares é se fosse 198, tá vendo aqui, ó? Como é 200, a pressão vai ser um pouquinho maior do que 15. Eu até escrevi. O P2 vai ser um pouco maior do que 15 bares, porque a temperatura vai abaixar. A temperatura que estava em 233,9, olha aqui, ó. Ela vai chegar perto de 200, que é um pouquinho maior do que 198. Eu vou fazer uma coisa aqui, que é o seguinte. Próximo slide é esse, mas eu vou pular.
O próximo slide é esse, mas eu vou pular. O próximo slide é esse. E eu queria mostrar para vocês a última coisa que eu fiz nesse problema. A última coisa que eu fiz, na verdade, tem que ser a primeira que você tem que ter na cabeça. Como que o processo se desenrola num diagrama, por exemplo, pressão em função do volume específico. Essa curva roxa é o que a gente chama de curva de saturação. Aqui no meio, o fluido é bifásico, líquido e vapor misturados. Do lado esquerdo, aqui, ó, é líquido só. E do lado direito, aqui, tá vendo? É vapor. No início do problema, ele estava exatamente em cima da curva de título igual a 1, que é essa curva que vai desde o topo aqui, desse chapéu, caindo aqui para o lado direito. Agora, do topo do chapéu para o lado esquerdo da montanha, é líquido saturado. Tudo aqui é título 1. Aqui é título, perdão, tudo aqui é título 0. Título é a porcentagem de vapor, aqui só tem líquido, então o título é 0. E quando vai para cá, o título vira 1, 100%, tudo é vapor. Então estava aqui. O processo inicial não foi isovolumétrico? Se for isovolumétrico, esse aqui é o estado 2. A temperatura aqui, ó, é uma temperatura de 200 graus Celsius. A curva de temperatura constante nesse diagrama, ela é assim, ó. Do lado de cá é praticamente vertical, aqui é horizontal, e aqui você vai caminhando tipo uma hipérbole aqui, ó. Essa é que é a curva de temperatura constante aqui, ó. Temperatura de 200 graus Celsius. Eu vou repetir assim, ó. Olha a ponta do mouse. Aqui é vertical, aqui é horizontal e aqui é uma hipérbole. Uma temperatura mais alta, por exemplo, essa daqui. Quanto que era essa temperatura? Vamos olhar a tabela de novo? Primeira, olha aqui. 30 bares, não era 233,9? Pois bem. Então, como é que é a curva da temperatura de 233,9? Aqui é uma horizontal. Aqui ela é assim, ó, meio que paralela com essa curva de baixo. E aqui é praticamente vertical. Então, essa curva que o mouse está fazendo aqui, ó, essa curva invisível, vertical, horizontal e hipérbole, é o 233,9. Isovolumetricamente caiu aqui. Você viu que caiu no meio do bifásico? Então aqui vai ter um título. Nós vamos ter que achar quanto que é o título aqui. Ele não vai ser nem 0, que seria aqui, nem 1, que seria aqui. Ele vai ser alguma coisa do tipo 0,4, 0,7, 0,6. Temos que achar. Agora, por que que eu sei que a pressão é 15,54? Bom, eu sei por causa do seguinte. Aqui a gente já tinha feito. Estado 1. Agora eu vou para o estado 2. Agora, gente, eu peguei a tabela anterior, A12. Tabela A12 é a tabela igualzinho a A13, água saturada, com a diferença de que a entrada da tabela não é pressão, é temperatura. Então, deixa eu mostrar a tabela para vocês lá. Olha, essa tabela aqui, não é mesmo? É a tabela A13, propriedades da água saturada, mas entrada em pressão. Todos os valores que estão aqui, basicamente, estão na tabela anterior. A tabela anterior é essa daqui, ó. Tá bom? Deixa eu girar a página. Agora no sentido anti-horário. O que está escrito na tabela 12? Propriedades da água saturada também. Qual que é a diferença? Que a entrada é temperatura. A temperatura, nós temos que pegar a temperatura de 200 graus. Então, a tabela vai ter que continuar, porque aqui foi só até 45, tá? Então, eu vou ter que pegar a página 1048.
que é essa daqui. 10,48, acho que é essa daqui, ó. Opa, aqui é o contrário, porque ela está na ordem decrescente aqui, ó. Girando. Vai. Deu. Então, isso é a continuação da tabela. Tabela 12. Continuada, né? Em inglês, em vez de falar continuation, aqui é continuated. Não, continued. Continuada, tabela continuada. Igual os filmes, né? Você já viu quando tem filme parte 1, parte 2? Aí quando tem a parte 2 aparece assim, continued. Nós falamos continuação, né? Mas eles não falam continuation. Aí 200 graus Celsius. Aqui, ó. Tem aqui o 200 graus Celsius. A gente já sabia que era um pouquinho maior do que 15 bares, lembra? 15,54, tá? Então, essa é a tabela que eu peguei. Agora, deixa eu voltar para o diagrama. Perdão, deixa eu voltar para o slide. Modo apresentação. O que eu fiz aqui... Opa, peraí. Está acontecendo um problema que essa tarja está me atrapalhando. Esse meu laptop é novo. De vez em quando acontece isso com ele. Bloquear barra de tarefa. Como é que eu tiro essa barra de tarefa daqui? Alguém sabe me dizer? Ela apareceu aqui na frente, ó. Ah, sumiu. Bom, estava ali. Vê se pode. Bom, 200. Eu peguei um zoom da tabela, tá? Peguei um zoom. Tudo que está de verde eu tenho. Eu tenho, ó, eu tenho a pressão, eu tenho a temperatura 200. Aí a pressão é essa, tá? E esse é o VL. Esse é o VV. Deixa eu explicar uma coisa para você pro VL. Esse VL está multiplicado por 1000, tá vendo? VL multiplicado por 1000. Então, se você quiser o VL realmente, você vai ter que dividir isso por 1000. Então, esse valor aí, na verdade, é 1,1565 dividido por 1000. Ou seja, isso é 0,0011565, tá ok? Lembrando que isso é um livro em inglês, né? Então, onde é ponto é a casa decimal. Na hora que eu for passar lá para o meu slide, vai aparecer assim, vírgula, tá ok? Bom, volume específico do vapor, se fosse vapor puro, 0,1274. Aqui está a energia interna do líquido e a energia interna do vapor. Deixa eu ir para aquele gráfico de novo. Guarda esse número aqui, ó. 0,0011565. E esse aqui, ó, 0,1274. Olha ele aqui. Olha eles aqui, ó. Tá vendo o estado 2? Se tudo fosse líquido, seria aqui. E o volume seria esse 0,0011565. Se tudo fosse vapor, estaria nesse ponto aqui, ó. Tá vendo esse ponto aqui? E o valor seria 0,1274. Mas qual que é o volume específico de fato? É esse, igualzinho do ponto 1. Do ponto 1, a gente achou lá no estado 1, né? A gente entrou naquela tabela A13 e pegou o VV, lembra? Bom, aí, o que eu faço com esses dados? Aqui, ó. Estado 2. Eu sei que o V2 é o V1, tá? Isso aqui, eu sei que o V3 é o dobro do V2, mas isso aqui é para o estado 3. Eu estou me adiantando aqui, não precisa nem de ter escrito isso aqui, tá? Agora, no estado 2, realmente, o meu V2 está entre o VL e o VV, claro, porque o VL é esse valor e o VV é esse. A gente acabou de ver isso aqui na tabela, tá vendo? E esse valor aqui está entre, claro. Aí eu entro nessa fórmula. Volume específico da mistura é o... A fórmula, na verdade,
ela é assim, você pega o VL e multiplica por 1 menos x, que é o título. E pega o VV e multiplica pelo título, tá? Mas se você manipular essa fórmula um pouquinho, ela fica assim, ó, VL mais o título VV menos VL. Lembrando, VL é se tudo fosse líquido, VV se tudo fosse vapor. Quando você entra na fórmula, você tira o X. 0,5190. Se quiser passar para porcentagem, pode, mas 51,90% da massa total é vapor, né? O título é isso. Da massa total, quantos por cento que é vapor? No caso aí, 51,90, naquele estado 2, tá? E a fórmula da energia interna específica é a mesma. Você pega o L vezes o X, o V menos o L. Lembra que eu peguei aqui o L e o V? Então é só entrar na fórmula que você acha isso aqui. Essa não foi uma coisa que ele pediu. Ele pediu a variação de energia interna. Mas a gente precisa de saber qual que é a energia interna do estado 1, qual que é a energia interna do estado 2, qual que é a energia interna do estado 3, para poder fazer os delta U de cada estado. O que ele pediu mesmo foi isso aqui, ó. A primeira pergunta que ele fez foi isso aqui, letra A. Qual é a pressão do estado 2, né? Não é isso? Letra A, olha aqui, ó. Qual é a pressão do estado 2? Então, agora que a gente conseguiu responder a pressão do estado 2, ela é 15,54 bares. O que mais que ele pediu? Na letra B, ele pediu a pressão no estado 3. Bom, aqui a gente tem que ver o seguinte. Deixa eu mostrar o gráfico de novo. A pressão no estado 3, gente, é porque o fluido vai expandir e vai passar para a região de vapor. Como é que eu sei que ele passou para a região de vapor? Por que que eu sei que esse ponto 3 não parou, por exemplo, aqui assim, ó, nesse lugar aqui, ó, antes até mesmo de virar vapor saturado? Bom, aí é a última tabela que a gente tem que ver, que é a seguinte. Essa tabela aqui, ó. O V3 não é o dobro do V2? Então não vai ser duas vezes o V2, que é igual ao V1, não é esse valor aqui? Pois bem, se você reparar bem, esse valor 0,13 é maior do que o VV a 200 graus Celsius. Eu vou voltar um slide aqui atrás. Você está vendo esse 0,12 aqui, 74, que a gente já tinha visto? Esse não é o volume específico desse ponto aqui, ó. Não é o volume específico desse ponto aqui, ó. 0,1274. Mas o dobro do V2, que é zero, o dobro de 0,6668 é 0,1325. Não é maior do que esse valor aqui, ó. Isso quer dizer que o fluido passou para a região de vapor superaquecido. Manteve a mesma temperatura, né? O processo foi isotérmico. Por que que foi? Porque foi. O problema falou que foi. Então, a gente tem que ir numa tabela que chama tabela de vapor superaquecido. Essa tabela é a tabela A14. Deixa eu te mostrar ela. Eu digo assim, inteira. Ela está na página 51 e 55. Ok, então vamos ver se a gente acha isso aqui, ó. Essa é a página 48. Essa é a página 48. 50. Aqui, ó. Essa é a página 52. Mas eu quero pegar a tabela 14
inicial, tabela 14 inicial tá aqui, quer ver? 14 não é. É a 14. É essa daqui, ó. É aqui, ó. O que está escrito aqui? Tabela 14. Propriedades da água, mas água como? Vapor superaquecido. Tá vendo? Vapor superaquecido. Essa tabela, como é que ela funciona? Ela tem duas entradas em geral. Você tem que ter a pressão e você tem que ter a temperatura, tá? No caso aqui, agora eu vou voltar para o slide, tá? Voltando para o slide. Eu peguei a tabela 14. Mais uma vez apareceu isso aqui para me atrapalhar, né? Eu não sei como é que eu faço com isso. É ali. É num lugar que eu clico ali que eu não sei onde é que é, mas quando eu clico funciona. Olha aqui. Eu tinha falado para vocês que tudo que está em verde é porque eu tenho. O que que eu tenho aqui, na verdade? Eu tenho que o volume é esse aqui, 0,13336 metro cúbico por quilograma. Eu tenho a temperatura. Eu tenho que procurar na tabela alguma pressão que seja abaixo daquele 15, pouco, lembra? Que era 15, pouco, mas eu vou pegar o abaixo 15. 15 está abaixo daquele 15. 15, quanto? Eu já até esqueci. Era 15,54 a minha pressão. Pois é, eu tenho que pegar uma pressão abaixo aqui, ó. Ela não abaixou? Eu vou pegar o 15. E eu vou pegar a 200 graus Celsius qual que é o volume específico. Então, isso eu tenho, volume específico eu tenho. Eu sei que vale 0,133. E eu achei aqui um que vale 0,1325. Se você quiser arredondar aqui esse 2, ele não vai virar 3, porque depois aqui não é 5. Ora, 0,1325 está muito pertinho de 0,133, tá? 36. Então, vou aceitar isso aqui, ó. Isso aqui eu tenho, o 200 eu tenho, então é porque eu estou com a pressão de 15 bares. E esse aqui que é a energia interna. O que é verde, eu tenho. O que é vermelho, eu estou procurando. Então, eu achei a letra B. A pressão é 15 bares. Pressão é 15 bares. E a energia interna é esse valor aqui. Finalmente, a letra C é muito fácil. Para achar o ΔU do processo 1,2 é só pegar a massa, o 2 menos 1. Pronto, fiz a conta, porque eu já tinha achado 1, 2. E o ΔU do estado 2, 3 é assim. Então pronto, a gente terminou o problema. Tá ok? Esse problema serviu para quê, gente? Uso da tabela A12, da tabela A13 e da tabela A14, tá? Entender o que é o vapor superaquecido, o que é o vapor misturado com líquido, que aí tem o título. Vai ter um exercício que eu marquei para vocês fazer, para cada um de vocês fazer, para entregar na próxima aula, e que vai ser baseado nesse daí, tá? Próximo exercício. São 3 exercícios a aula, tá? Próximo exercício. O 377, está na página 144. Deixa eu ler. 377. 1 quilograma de água, inicialmente a 10 bares e 200 graus Celsius, é alterada isotermicamente até o seu volume ser 50% do valor inicial. Bom, 50% do valor inicial é metade. Durante o processo,
o trabalho de compressão é 170 kJ por quilograma. E tem também um trabalho de paz que vai girar dentro do sistema na quantidade de 49 Nm por grama. Ele também tem lugar, esse trabalho. Ele fala takes place. Bom, e aí, letra A, determine o valor em kJ e a direção também da transferência de calor. E letra B, esboce o processo em um diagrama PV. Bom, então tá aqui. Eu sempre faço assim, fluido, massa. Aí, quando tem estado, eu ponho P1, T1, tá vendo? Teve um trabalho. Trabalho com a letra W, uma W pequeno, minúsculo, porque foi por quilojoule. 170. Positivo, porque toda vez que o trabalho entrar no sistema, o sistema ganhar trabalho, ganhar energia, vai ser mais. Essa é uma convenção trocada em relação ao livro de termodinâmica que a gente adota aqui na UFMG, na graduação, pelo menos o pessoal que adota o livro do Sontag, ou do Van Weyl. Lá, quando o trabalho entra, ele é negativo. Aqui não, tá? Quando ele entra, ele é positivo. Compressão, o trabalho é positivo. Falou que a energia está entrando, é positivo. E tem um trabalho também que está entrando por causa da pá que está girando lá dentro, trabalho da força de atrito, né? Que é de 49 Nm por grama. Nm é joule, tá? Se você quiser colocar 1 quilo em cima e 1 quilo embaixo aqui na grama, pode, porque você vai colocar o múltiplo K em cima e o múltiplo K embaixo. Por isso que não muda nada, o 49 continua 49, tá? E que mais? Temperatura do processo foi um processo único, tá? Constante, e o volume virou metade do inicial. Ele pediu o calor. Direção também, se está entrando, se está saindo do sistema. Provavelmente está saindo, porque, pensa bem, como é que você injeta energia no sistema? Você injetou 2 trabalhos no sistema e a temperatura do sistema não mudou. Provavelmente ele recebeu essa energia e perdeu o calor para compensar e a temperatura lá dentro não mudar, tá? Mas vamos descobrir. Se a gente achar um calor e ele der negativo, quer dizer que ele saiu. Se a gente achar o calor e ele der positivo, quer dizer que ele entrou, tá bom? Eu vou fazer esse problema mais rápido, tá, gente? O vapor, se você procurar na tabela A14, você vai ver que ele é um vapor superaquecido, porque ele deu a pressão 10 e deu a temperatura. E você encontra lá na tabela A14, que a gente acabou de ver, essa tabela em detalhes, qual que é o volume específico e qual que é a energia interna. Tá aqui os dois, tá? Tá aqui os dois. Essa tabela também, ela fala qual que seria a temperatura para estar saturado, sabe? É espécie de um dado que estaria na tabela A13. Com a pressão, você acharia essa temperatura aqui, ó, tá? Lá na tabela A13. Mas ele pega e dá esse valor aqui. Bom, o que eu fiz aqui foi pegar esse volume específico e essa energia interna e separar elas aqui, ó. Tanto o U quanto o V eu tenho. Então, por enquanto, eu estou simplesmente tirando valores da tabela. Agora, eu vou falar que o volume V2 é metade do inicial, porque foi comprimido, né? O êmbolo abaixou, foi um trabalho de compressão. E deu esse volume aqui. Acontece que se você entrar na tabela 12, por que eu entrei na tabela 12? Porque a tabela 12 é a temperatura, é a água saturada, mas a entrada é a temperatura. E quando a gente vai na tabela 12, para 200 graus Celsius,
a gente observa que o VL e o VV, tá vendo eles aqui, ó? Ficou de tal maneira que esse V2 de 0,1013 ficou no meio, entre o VL e o VV. O V2 é menor do que o VV, mas é maior do que o VL. Significa dizer que está dentro da curva de saturação, mistura líquido-vapor. Deixa eu mostrar o gráfico. Já falei para vocês, o gráfico é a primeira coisa que você tem que pensar nele. O fluido não estava como vapor superaquecido, mas ele não vai ter o volume dele diminuído isotermicamente. Pode acontecer isso aqui, ó, porque a curva isotérmica ela vem, tem uma hora que ela toca na curva de saturação do vapor e a isotérmica continua horizontal, né? E como esse volume aqui, 0,20, virou 0,10, ele caiu para metade, e como esse 0,10 está entre o VL e o VV a 200 graus Celsius, virou uma mistura líquido-vapor, tá? Esse gráfico é um gráfico que você faz no final, por quê? Porque no final que você tem todos os números para colocar no gráfico. Mas você já tem que ter o gráfico na cabeça para a solução do problema sair mais fácil. Então, no problema, é a última coisa que pede. Por que que é a última coisa? Porque aí você já fez todas as contas e você tem como colocar o gráfico com os números, com os valores da pressão, da temperatura e do volume específico. Mas tem que ser a primeira coisa que você tem que ter na cabeça, pelo menos assim, o jeitão do processo para ter uma ideia, né? Você podia falar, mas tinha jeito de terminar sem ser aqui dentro? Tinha, por exemplo, se falasse assim, o volume diminuiu de 90%. Então, diminuiu de 10% apenas. Isto é, o volume final foi 90% do inicial. Ora, então se você pegar 0,2060, 0,2060, eu vou fazer a conta aqui, tá? Vocês não estão vendo, não, mas eu estou fazendo. 0,2060 e multiplico por 0,90, vai dar 0,1854. 0,1854 vai ser um volume que vai parar aqui assim, ó, antes do VV, que é 0,12. Mas aqui, como foi metade, esse 0,2030, perdão, 0,2060 virou 0,1030, que está entre o VL e o VV. Bom, se está entre o VL e o VV, quer dizer que tem título, tá bom? É o que a gente vai fazer aqui, ó. Entrando na fórmula do volume específico, lembra? VL mais título, VV menos VL. Entrando nessa fórmula, substituindo os números, você acha o título, deu 80% mais ou menos. E jogando na forma da energia interna, você acha o valor da energia interna, o L mais X2, o V menos o L. Por isso que aqui, tudo que está de vermelhinho aqui, ó, VL, VV, o L e o V, eu separei e coloquei aqui para poder fazer a conta. Bom, finalmente. Esse desenho aqui está no lugar errado, sabe? Eu devia ter pegado esse desenho aqui e ter colocado lá no início do problema, né? Porque, afinal de contas, o problema falou que era um cilindro com êmbolo, tinha um trabalho de compressão, que é esse daqui, tinha um trabalho de par, que é esse aqui que entrou, né? E tem esse calor aqui saindo, né? E aqui também faltou aqui eu pegar esse... Eu devia ter pegado aqui esse trabalho aqui, ó. Copiado. E aqui é o trabalho das partes, né? Tanto um quanto o outro, o valor fornecido foi W pequeno, viu? Mas deixa W grandão, não tem importância não. Deixa W grandão aqui. Deixa assim.
Deixa eu salvar isso aqui. Acho melhor. Agrupar primeiro. Não, tudo bem. Só salvar. E aqui, gente, olha, o ΔU, variação da energia interna. É a massa que multiplica o ΔU. A gente já tinha tudo. A massa, 1 quilo foi dada, o 2, o 1 a gente achou. O trabalho total. O trabalho total é somar o trabalho de compressão com o trabalho das pás. Aí eu vou multiplicar pela massa para achar o trabalho total. Deu 219. Qual que é a primeira lei da termodinâmica? Estou apresentando ela para vocês pela primeira vez aqui. Todo mundo conhece, claro. Para massa de controle. ΔU é calor mais trabalho, tá? Não é calor menos trabalho. Calor menos trabalho é a fórmula da primeira lei quando você usa a seguinte convenção: trabalho que entra é negativo, trabalho que sai é positivo. Mas se a gente falar que quando o trabalho entra é mais e quando sai é menos, a forma tem que ser ΔU igual a Q mais W. Aqui é o seguinte: toda energia que entra é positiva, toda energia que sai é negativa, não importa se é calor ou trabalho. Igual conta bancária. Se depositou dinheiro na sua conta é mais. Se saiu dinheiro da sua conta é menos. Bom, ΔU tinha dado esse valor aqui, ó, negativo. Calor mais o trabalho, que tinha dado esse valor. Fazendo a conta, deu menos 582,84. A gente já imaginava, né? O sistema perdeu calor para a temperatura ficar constante, né? Você deu energia para o sistema na forma de trabalho 2 vezes, né? Se ele não perdesse calor, como é que essa temperatura tinha chance de ficar constante? Difícil, né? Só se fosse tudo mudança de fase. Isso poderia ser. Você pode dar energia para um sistema e a temperatura não mudar se ele for mudando de fase. Aqui não foi mudança de fase o tempo todo. Aquele primeiro processo em que era vapor superaquecido não era mudança de fase. O sinal negativo indica que o sistema cedeu calor para a vizinhança durante o processo. O diagrama está aí, com todos os números, né? Que a gente tem direito. Esse 15,54 já é conhecido nosso, né? É porque a temperatura final foi 200 graus. No primeiro problema que a gente fez na aula era 200 graus também, por isso que deu 15,54, tá bom? Muito bem. Último problema. Frederico, acho que você vai ter que sair, né? Mas depois você pega a aula na gravada, tá? Já deve ter até saído. O Frederico falou comigo que podia ficar até 8 horas. Bom, deixa eu perguntar aí para vocês. Todo mundo está ouvindo direitinho? Tranquilo. Sim, professor. Tranquilo, né, Tá gente? ok. Sim. Beleza. Ô, gente, se vocês quiserem perguntar, vocês podem perguntar, tá? A aula é uma aula compacta de 1 hora, mas a gente pode passar desse tempo, não tem problema nenhum. E se quiser perguntar, pode perguntar. Agora são 8h05. Se não fosse o probleminha que a gente teve no início, né, que eu estou um pouco perdido aqui nesse Teams, seria 7:55 agora, não é? E eu ia gastar aqui mais uns 15 minutos para fazer esse problema 4,36. Ia gastar? Não, vou gastar uns 15 minutos para fazê-lo. Ou seja, a aula ia terminar 8h10, tá vendo? Começa às 7, termina 8h10. E vocês ficam com 3 exercícios parecidos com esse para fazer para a próxima aula. Esse agora é um problema em que o fluido é o ar. A gente vai trabalhar aqui muito com fluidos do tipo assim, água, amônia, fluido refrigerante R134A e gás ideal. Ar, nitrogênio, oxigênio. São 2 tipos de fluido que nós vamos trabalhar aqui. Com esses fluidos que mudam de fase, tá? Tem aí esse negócio de título, e os fluidos que são gases, que é o ar, que é... Aí como é que é esse tipo de problema? Vamos ver. Vamos ver
o 436. Então, estou mudando de capítulo aqui, né? Eu estava fazendo problema 377, não era? E agora eu estou fazendo um problema do capítulo 4. O capítulo 4 chama gás ideal, tá? Basicamente, né? E o outro, capítulo 3, o nome do capítulo 3 era não, né? Substâncias puras, tipo água, amônia, né? Substância pura. Substância pura tem muito a ver com com tabela. Ar tem tabela também, mas a gente consegue resolver muita coisa do ar só usando fórmula. A começar pelaquela PV igual a MRT, né? De gás ideal. Bom, eu vou ler para vocês o problema 436. One half, quer dizer, meio quilo, né? One half. Meio quilo, one half quilograma de ar é comprimido isotermicamente. Esse isotermicamente está parecendo muito isotermicamente na aula de hoje. Em um sistema fechado. Tem que ser um cilindro, né, para ser comprimido, né? E um cilindro é um sistema fechado, porque não escapa gás. Desde a pressão de 1 bar e 30 graus Celsius, à pressão final de 2,4 bares. Determine a mudança de energia interna e a transferência de calor. Esse é o problema que a gente vai usar a primeira lei da termodinâmica, né? Delta U igual a calor mais trabalho. Porque ele está pedindo delta U, letra A, e está pedindo o calor, Q, na letra B. Mas para usar a forma delta U igual a calor mais trabalho, a gente vai ter que achar o trabalho. O trabalho aí vai ser de compressão. Porque falou que o ar foi comprimido, né? Ele foi comprimido isotermicamente, tá? A massa é meio quilo. A pressão inicial é 1 bar, ou 100 kPa. Temperatura inicial 30 graus Celsius, 303 Kelvin, né? Só somar com 273. O processo foi T constante até o P2 virar 240 quilopascais, 2,4 bares. Bom, gente, a fórmula de gás ideal que vocês conhecem é PV igual a nRT. N é número de mols e o R eu vou chamar de R, não, vou chamar de R universal, RU, R índice U, tá? Mas se você pegar o número de mols, que nada mais é do que a massa do gás dividido pela massa molar, aí a fórmula fica como? Ela fica assim, PV igual a massa dividido pela massa molar. R universal vezes a temperatura. Mas o R universal dividido pela massa molar é o que a gente chama de R do gás propriamente dito. O R universal vocês conhecem desde o colégio. 8,314 kJ por kmol Kelvin. E a massa molar do ar, que eu peguei da tabela A2, que está na página 1029, ela aqui, ó, o ar, a massa molar do ar é essa, tá? 28,97 quilogramas de ar para cada quilomol de ar. Então, quando eu divido esse 8,314 kJ por kmol Kelvin pela massa molar, dá o famoso 0,287. Todo estudante de termodinâmica tem esse número na cabeça. Assim como todo estudante de mecânica sabe que a aceleração da gravidade é 9,81, valor médio na Terra, né? São constantes que a gente acaba decorando, né? Aceleração da gravidade na Terra, constante de gás ideal do ar, pressão atmosférica ao nível do mar, é 1 atm, temperatura de saturação da água para 1 atm, né? 100 graus Celsius,
Temperatura de fusão da água, 0 graus Celsius. Velocidade da luz no vácuo, que é quase que igual no ar, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, né? Nós que somos da ciência, a gente tem esses números todos praticamente memorizados, mas não precisa não, tá? Isso aí, se precisar, é só procurar. Aí, se eu usar a fórmula P1V1 igual a MRT1, como foi dado tudo aqui, né? Tudo que eu digo, o P foi dado, o M foi dado, o R é o R do ar e a temperatura, tem que ser Kelvin aqui, atenção. Você acha o volume inicial. Fazendo a mesma coisa, se você usasse assim, P2V2 igual a MRT2, você achava o volume V2. Então pode fazer assim, ó, P2V2 igual a P1V1. Por que eu estou falando que P2V2 igual a P1V1? É porque a temperatura é constante, né? A fórmula mesmo é assim, né? P2V2 sobre T2 igual a P1V1 sobre T1, né? T1 com T2 corta, né? E aí você tira o V2. Falando de novo, esse V2 poderia ser calculado assim, P2V2 igual a MRT2, tá? Bom, e energia interna só depende da temperatura, tá bom? Existe uma tabela que eu não estou mostrando aqui, do ar, que se você entrar nela, você acha o 2 em função da temperatura T2 e o 1 em função da temperatura T1. Depois vocês podiam procurar essa fórmula lá no livro. Nós vamos usar muito, muito essa tabela. Mas hoje eu vou passar para vocês uma fórmula que, por enquanto, eu não vou deduzir. Eu vou jogá-la para vocês de paraquedas. Variação de energia interna de gás ideal. Na verdade, variação de energia de qualquer substância é a integral de m CV dt. Como o m é constante, vai para fora da integral. E como gás ideal, se a temperatura não mudar muito, o CV, calor específico a volume constante, muda pouco, você pode colocar o CV para fora. Integral de dt é ΔT. Só que eu estou colocando essa forma só para mostrar para vocês que o ΔU nesse problema é zero, porque não teve variação de temperatura. Não precisa nem da gente substituir o valor do M, o valor do CV, que está numa tabela, tá? Aquela outra tabela que eu falei para vocês, que dá o valor da energia interna, é a função da temperatura. Como T1 é igual a T2, se você fosse na tabela, você ia pegar o mesmo valor para o 1 e o 2. Bom, agora, trabalho. Tem um avião passando aqui. Eu moro no bairro Ouro Preto, aqui no alto, e ali atrás é o Caiçara, aeroporto Carlos Prates, né? Então fica esses monomotor passando aqui toda hora. Gente, essa fórmula aqui, ó, trabalho igual a menos P1V1 logaritmo de V2 por V1, é uma fórmula do trabalho sempre que você tiver a lei PV igual a constante, que é o caso, né? Como a temperatura é constante e como PV de gás ideal é MRT, nós temos PV constante. Inclusive, a gente usou esse agulha mesmo para achar o V2, lembra? P1V1 é igual a P2V2. Aí, fazendo essa dedução aqui, porque trabalho é menos integral de PDV, na aula que vem a gente vai ver isso com mais cuidado, tá? Substituindo o P por C sobre V, né? Porque o P aqui é C sobre V. Ficou assim. E aí ficou dV sobre V, integral é logaritmo temperando de V, desde o volume inicial até o volume final. Então ficou Ln de V2 sobre V1. E esse C, ele é o P1V1, ou o P2V2, ou qualquer P vezes V ao longo do processo. Eu vou pegar o P1V1, porque em geral a gente tem o estado inicial. Pronto, é só eu chegar aqui na forma e achar o trabalho. Menos, a pressão inicial é 100, o volume inicial a gente calculou, lembra? No slide anterior. Tem uma coisa aqui errada, né? Aqui é 0, pronto. Estava
um 0, a mais. Então, é menos 100, 0,4348, ali N, isso aí, deu positivo. Eu sabia que ia dar positivo, porque foi um trabalho de compressão, um trabalho que entrou, tá? Esse menos aqui é exatamente para consertar isso, tá? Para garantir que o trabalho de compressão dê positivo. Trabalho é positivo porque o gás foi comprimido, né? O gás ganhou energia. E a primeira lei está aqui, ó. ΔU não é Q mais W? O ΔU não é zero? O trabalho a gente não achou? Então deu esse calor. Sinal negativo indica que o gás cedeu o calor para a vizinhança. Esse é o processo, tá? A área debaixo do diagrama PV é o trabalho, tá, gente? Tanto no diagrama PV, esse aqui, como aqueles outros também que eu mostrei nos outros problemas. Só que lá nos outros problemas, o trabalho era específico, a área era quilojoule por quilograma. Acabou a aula, gente. Agora são 8h18 e eu vou pedir para vocês fazerem os seguintes exercícios. Esse exercício é para fazer à mão mesmo. Você pega uma folha de papel do seu caderno. Se eu fosse você, sabe o que eu faria? Eu comprava um caderno. E no caderno eu ia fazendo os exercícios. E depois, não sei, você pode tirar foto e mandar para mim a foto, né? Como é Gmail, foto é muito pesado a foto, mas como como é que diz? Gmail, né? O Gmail é uma caixa muito grande, tá? Ou do jeito que você quiser, né? De repente você consegue escanear uma impressora, enfim. O exercício 338 é muito parecido com o primeiro que a gente fez. O 378 muito parecido com o segundo que a gente fez. E o 437 muito parecido com esse último exercício que a gente fez, que já era do capítulo 4. Uma observação. A entalpia é a soma da energia interna mais o produto PV, tá? Isso aí chama H, entalpia. Vocês vão precisar isso do problema 338. Postar a solução até segunda-feira. Vocês têm a semana inteira para fazer esses 3 exercícios. Não demora muito não, tá? Porque não demora muito não, porque, né, pode. Depois é ruim. Como é que eu faço para parar de compartilhar a aula, né? Tem que ver como é que eu faço para parar de compartilhar a aula. Acho que é aqui, ó. Isso, aí. Isso. Ô, gente, eu vou parar a aula, a gravação também, tá? Aqui, ó, vou parar a gravação.